noite. A média de ocupação de UTIs no estado hoje é de 90%. Caso o número de internados continue caindo, o prazo estimado para alguns hospitais é de 6 meses para normalizar cirurgias eletivas. Exportações gaúchas crescem mais que a média nacional, mas as indústrias enfrentam dificuldades em conseguir insumos e matéria-prima. Se eu não tenho alguém que faça algum insumo básico, não vou ter um componente eletrônico. Ao não ter o componente eletrônico, não vou ter o automóvel, e assim vai. Foi liberado parcialmente o canal de acesso ao porto de Rio Grande depois de um acidente com um barco de pesca. 16 navios chegaram a ficar parados na fila para entrar ou sair. Caminhoneiros do Brasil reclamam da exigência de testes Covid para poder entrar na Argentina. A partir de amanhã, quem não apresentar o resultado do PCR não entra no país vizinho. Um teste custa entre 150 e 200 reais, há 500 testes por dia. Imagina o tamanho do prejuízo durante esse mês. O RBS Notícias está começando. A ocupação das UTIs no estado chegou perto de 90% hoje. O índice ainda preocupa e não permite que pacientes com outras doenças sejam atendidos na totalidade. Se as taxas reduzirem, tem hospital da capital estimando uma demora de 6 meses para cirurgias serem normalizadas. Na Santa Casa de Porto Alegre, já é possível marcar consultas para várias especialidades pelo SUS ou convênios particulares. Mas se o paciente precisar de cirurgia não urgente, a marcação ainda vai demorar um pouco. A maior preocupação é com o estoque de sedativos que são usados também por pacientes com a Covid-19. Seria como se o paciente estivesse anestesiado durante 24 horas. Então, isso aumenta muito o consumo desses insumos usados em anestesia geral. A gente tem que reduzir o número de cirurgias para que esses insumos, esses medicamentos, sejam destinados às UTIs Covid. Durante os picos da pandemia, a Santa Casa chegou a ter 150 leitos de UTI exclusivos para Covid. Esse quadro obrigou a suspender 2.000 cirurgias em média todos os meses. Isso vai ter que ser recomposto ali na frente, a partir do momento que nossas UTIs, que nossos blocos cirúrgicos possam voltar a atender na sua plenitude, a gente consegue dar conta, mas vai ter sim uns 5, 6 meses, pelo menos, de represamento e de grande disputa por esses leitos, sem dúvida. A velocidade de redução dessa fila depende da liberação de vagas na UTI por pacientes com a Covid-19. A situação na Santa Casa está um pouco melhor agora. Hoje à tarde tinha 11 leitos vagos e 113 ocupados. Em São Leopoldo, o Hospital Centenário ainda não definiu quando vai retomar as cirurgias eletivas. Isso porque a UTI Covid segue lotada, com pacientes graves que necessitam de sedativos, que foi o principal motivo da suspensão desses procedimentos. No Rio Grande do Sul, a ocupação geral das UTIs é de 91%. Nas regiões de Palmeira das Missões e Cachoeira do Sul, as do SUS e as de hospitais privados estão com mais pacientes que a capacidade. E em outras 4 regiões, a ocupação está no limite. Além disso, o número de pacientes à espera por um leito de UTI no estado aumentou de ontem para hoje, de 40 para 49 pessoas. O bloco cirúrgico aqui do Hospital de Clínicas está operando com 40% da capacidade. Isso porque o número de pacientes com a Covid-19 internados ainda é alto e várias alas do hospital estão sendo usadas para acolher esses doentes. A espera de quem está aguardando para fazer uma cirurgia pode demorar um pouco mais. O total de cirurgias realizadas em 2020 foi 50% menor do que em 2019. As essenciais, como as feitas em pacientes com câncer, complicações cardiovasculares e as ortopédicas, não foram suspensas. Porém, o pico da pandemia no mês passado, com uma explosão de novos casos de Covid-19, também trouxe consequências para essas pessoas. O agendamento atrasou. Até final de janeiro, nós recebíamos essas demandas cirúrgicas e resolvíamos de uma semana para outra mais tardar
em 2 semanas. Agora, certamente, a gente tem um atraso em contemplar esses procedimentos que deve chegar a 3 semanas, 4 semanas. Hoje, o Clínicas, referência no atendimento para a Covid, está com 92% da UTI ocupada. A redução de pacientes Covid graves é fundamental para garantir que pessoas que estão com outras doenças possam ser tratadas na velocidade que necessitam. Olhar simplesmente para a queda de casos do Covid simplesmente não estima a consequência enfim, a espera que esses pacientes com outros problemas de saúde estão sofrendo, e dessa maneira é muito importante que nós tenhamos a consciência de manter os cuidados de distanciamento, os cuidados próprios de cada um. Subiu para 114 mil o número de pessoas que já deveriam ter tomado a segunda dose da vacina contra a Covid, mas não procuraram os postos de vacinação. O governo do estado quer que as prefeituras procurem quem está atrasado neste calendário. O repórter Jefferson Argeito se explica para a gente. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Eloy. Boa noite a você que nos acompanha. O governo afirma que a partir dessa semana vai enviar relatórios às prefeituras, relatórios com informações geradas a partir do Programa Nacional de Imunizações. A ideia do governo é enviar semanalmente esses relatórios para que as prefeituras procurem as pessoas que deixaram de tomar a segunda dose na data indicada. A Secretaria Estadual aponta que 114 mil pessoas aqui no Rio Grande do Sul perderam a data da segunda dose. Já o Ministério da Saúde aponta um número maior, fala em 123 mil pessoas. Segundo a Secretaria Estadual, podem ser casos de pessoas que esqueceram a data ou que pegaram Covid logo depois de tomar a segunda dose. Quem pega a Covid precisa esperar pelo menos 30 dias para tomar a vacina. Pode ser também, segundo a Secretaria Estadual, que as prefeituras não estejam lançando todas as doses no sistema dentro do prazo estabelecido, que é de até 48 horas após a aplicação da dose. Eu só quero reforçar o número. O Ministério da Saúde fala em 123 mil pessoas aqui no Rio Grande do Sul que deixaram de tomar a segunda dose na data indicada. A diretora de atenção primária da Secretaria Estadual afirma que quem perdeu a carteira de vacinação pode procurar um posto de saúde para descobrir a data e já tomar a vacina. E ela reforça que mesmo quem perdeu a data da segunda dose deve tomar a vacina. Eu tenho ouvido o comentário, fiquei com vergonha, eu não vou lá no meu serviço de saúde porque eu esqueci. Não, vão ao serviço, tomem a segunda dose. A vacina só está completa quando o esquema vacinal está completo, que é primeira e segunda dose. Então, mesmo com atraso, é preciso tomar. Olha, das mais de 100 mil pessoas que não tomaram a segunda dose na data indicada aqui no Rio Grande do Sul, 19 mil são de Porto Alegre, e um dado chama a atenção. A maioria profissionais da saúde, são mais de 10 mil pessoas. Depois aparecem os idosos, pessoas internadas em instituições e indígenas. Essa semana, em todo o Rio Grande do Sul, 224 mil pessoas estão no tempo de tomar a segunda dose, então é bom dar uma conferida na carteira de vacinação. Carla. Pois é, Jefferson, obrigada. A gente pode conferir essa diferença aí nos números. Aqui na tela agora a campanha de vacinação no Rio Grande do Sul. Já receberam a primeira dose, 1.766.968 pessoas. E a segunda dose, apenas 406.658 pessoas. Esse número aqui representa 15,59% em relação à população e 34,77% dos grupos prioritários. Enquanto isso, o Rio Grande do Sul teve a confirmação de mais 342 mortes por Covid. Desse total, 292 ocorreram nas últimas 2 semanas. As outras 50 são de datas anteriores. O estado soma agora 22.388 mortes. A média móvel começa a apresentar uma queda significativa, a gente consegue visualizar aqui no gráfico, na comparação com a média de mortes de 14 dias atrás, quando 284 pessoas morreram em média
por dia, houve uma redução de 31% para essa semana, que teve o registro de 196 óbitos. Mesmo em queda, ainda é um número muito alto. E olha, pelo levantamento do G1-RS, do total de mortes que aconteceram em março, mais da metade foi por Covid. São mais de 8 mil registros. Eloy. A pandemia está levando muita gente a refazer as contas e o número de inadimplentes cai no estado. Veja a seguir. Encerra esta noite o 34º Fórum da Liberdade. O evento aborda este ano as oportunidades e ameaças da era digital. O evento tem transmissão totalmente online. O primeiro tema da tarde foram as ferramentas digitais na educação e como elas se tornam aliadas importantes de alunos e professores em tempos de distanciamento e aulas virtuais. O fórum também discutiu um tema delicado, as milícias digitais, e abordou o potencial do mercado digital para as vendas. Os debates seguem até às 10 da noite, na forma virtual e acesso gratuito. No G1-RS você encontra o caminho para participar e acompanhar as discussões. As exportações da indústria gaúcha crescem mais do que a média nacional. Em março, houve um aumento de quase 20% nos negócios em comparação ao mesmo período do ano passado. Mas no mercado interno, mais da metade das empresas não estão conseguindo entregar todos os produtos ao cliente por falta de matéria-prima. A pesquisa da Fiergues ouviu 217 indústrias do estado. Apesar do percentual alto, os números já estiveram piores. Em novembro do ano passado, 60,9% das empresas não conseguiam atender o cliente em função da falta de insumo. Hoje, esse percentual recuou um pouco, é de 52,5%. Os setores que mais sentiram são o de transformação, com 42,5%, e construção, 34,3%. Ainda de acordo com a pesquisa da Fiergues, 81,6% das empresas gaúchas enfrentavam problemas para obter insumos e matérias-primas em fevereiro. Então, existe sim uma falta de produtos no mercado em função de que os estoques reguladores foram consumidos. As empresas também consumiram os seus estoques como forma de fazer caixa, de não comprometer o seu caixa porque não sabia a demanda. O estudo da Fiergues também apontou que 62,2% das empresas utilizam matérias-primas e insumos importados. Nesse grupo, quase 7 em cada 10, 68,9%, têm problemas para obtê-los. E as dificuldades atualmente são maiores para 15,6% delas. Essa indústria de transformação de Caxias do Sul tem como principal matéria-prima o aço. A empresa compra parte do produto aqui mesmo no Brasil e outra parte importa da China. O produto levava em média 15 dias para chegar até aqui. Hoje são mais de 40 dias. Além disso, o valor pago pelo insumo cresceu 150% em um ano. Diversos fatores contribuem para essa falta de insumos no mercado, como o dólar alto e o mercado de exportação aproveitando essa oportunidade, além da parada da produção em todo o mundo e o retorno com demandas reprimidas. Para a empresa é sempre um pouco mais complicado, é sempre um jogo de cintura diário. Então, parte dos aumentos tivemos que repassar para os nossos clientes, eventuais faltas de suprimento por períodos pequenos, aí você joga com férias, banco de horas, algumas alternativas até negociadas entre os sindicatos aqui da nossa região, mas é sempre um impacto que você precisa medir semanalmente antes de tomar uma decisão mais delicada. De acordo com o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas de Caxias do Sul, sem insumos, a produção cai e afeta vários setores. Tem muitas empresas aqui que estão parando algumas linhas de produção por falta de semicondutores, né? Então, o que fez a CNI, fez uma pesquisa, e essa falta ela está se generalizando em alguns setores, e um depende da cadeia do outro.
Se eu não tenho alguém que faça algum insumo básico, não vou ter um componente eletrônico. Ao não ter o componente eletrônico, não vou ter o automóvel, e assim vai. 41,8% das empresas acreditam na normalização da oferta de insumos e matérias-primas somente no segundo trimestre de 2021. 32,8% projetam para o terceiro trimestre a solução. Já para um grupo menor, de 10,2%, essa crise só será superada no ano que vem. Depois de mais de um ano de pandemia, muitas famílias tiveram que refazer o orçamento e planejar melhor os gastos. Com isso, o número de inadimplentes diminuiu, de acordo com o levantamento da federação que representa o comércio no Rio Grande do Sul. Aquela velha dica de não dar um passo maior que a perna. É assim que muitos gaúchos estão fazendo no meio de tantas incertezas. O percentual de famílias com contas em atraso atingiu o índice de 22,7%, o menor desde junho de 2019, de acordo com um levantamento da FEComércio. Nós temos um consumidor mais cauteloso. Um indivíduo mais cauteloso, ele faz conta antes de fazer as compras. Ninguém pensava que essa pandemia ia se alongar por tanto tempo quanto a gente está vivendo agora. E existe muita incerteza até quando isso vai. Os inadimplentes diminuíram, mas isso não quer dizer que caiu o número de endividados. Pelo contrário, mais pessoas estão fazendo dívidas. Só que, diferentemente de outros tempos, são parcelas menores, que cabem no orçamento. No começo da pandemia, em março do ano passado, a pesquisa da FEComércio indicava que 18,4% das pessoas se diziam muito endividadas. Hoje, um ano depois, esse índice caiu para 9,5%. Quanto mais planejada é a compra, menor é a chance de uma pessoa se tornar uma inadimplente. Porque ela sabe que ali na frente ela vai ter que comprometer uma parcela da sua renda com uma compra já realizada no passado. Mas conseguir fugir da inadimplência não é tão simples. Nem sempre a falta de cautela é a única culpada. Olha o caso da dona Vera. A principal fonte de renda eram os bolos, doces e salgados para festas. Com a pandemia, desapareceram os pedidos. E aí, quando chega a cobrança das dívidas... Está pendente, porque as pessoas ligam, a gente não está se negando a pagar, mas a gente não pode dar um prazo, porque a gente não sabe quando é que vai terminar. Não sabe, né, como é que vai ser amanhã, como é que vai ser depois. Enquanto as festas não voltam, ela vai se virando, fazendo bolos por encomendas, mas as vendas estão baixas. A gente está passando assim, por um sufoco. Danado. Só não estamos piores porque tem os filhos que ganham bem e nos ajudam. A seguir, a gente mostra que ainda não foi normalizada a operação de navios no porto de Rio Grande. Um acidente com um barco de pesca provocou fila de embarcações para entrar e sair. Já voltamos. No porto de Rio Grande, no sul do estado, ainda não foi totalmente liberado o canal de navegação por onde passam as embarcações. Há exatas 30 horas, o porto está interditado depois de um acidente com um barco pesqueiro. A gente conversa agora com a Marcele Dutra, que atualiza a situação. Marcele, existe uma previsão de quando será liberado? Boa noite. Boa noite, Eloy. Boa noite a todos. Ainda não há uma previsão de quando as operações serão totalmente normalizadas. Hoje, por volta das 4 horas da tarde, o canal foi parcialmente liberado. Então, as embarcações podem navegar apenas no trecho entre os moles da Barra e o terminal de containers. Ontem, pela manhã, um navio carregado seguia do terminal de containers para o oceano. E um barco de pesca que estava próximo acabou batendo na embarcação e afundou. 3 pescadores pularam na água e foram resgatados. O barco, que é de madeira, ele continua no local porque nele haviam redes de pesca que ainda não foram encontradas e que podem provocar, sim, acidentes com outras embarcações. Então, mergulhadores foram acionados. E o óleo combustível do barco também pode causar danos ambientais. Por isso, tanto a Marinha quanto a Superintendência do Porto estão resolvendo essa situação. E esse acidente já
está causando um grande prejuízo. 16 navios aguardavam para entrar ou sair do porto. E por dia, um navio parado pode representar um prejuízo de até $50 mil. Carla. Obrigada, Marcele. Um setor que cresceu mesmo durante a pandemia agora se preocupa com restrições dos países da América do Sul. A partir de amanhã, a Argentina passa a pedir teste negativo para que os transportadores brasileiros entrem no país vizinho. É por portos secos como esse que é realizada a maior parte das exportações e importações do Mercosul. Argentina e Chile são as principais rotas, mas um decreto do governo argentino pode dificultar o comércio em cidades que fazem fronteira com a Argentina, como Uruguaiana, Itaqui, São Borja, Porto Mauá e Porto Xavier. O país vizinho vai restringir ainda mais a entrada de brasileiros e dá como justificativa as variantes do vírus que circulam no Brasil. A partir de amanhã, a Argentina passa a exigir o teste PCR para motoristas brasileiros. O teste precisa ser feito em até 72 horas antes do ingresso no país, medida que já havia sido adotada pelo Chile. O setor de transportes teme impactos na operação. É um enorme descaso, tendo em vista que esses países ditam leis e nós apenas somos obrigados a aceitá-las, porque o nosso país, o Brasil, não toma nenhuma providência, não contesta, não dita regras também. Durante a pandemia, o trânsito de caminhões no Porto Seco de Uruguaiana aumentou. Entre janeiro e fevereiro do ano passado, passaram por aqui mais de 28 mil caminhões. No mesmo período de 2021, esse número aumentou para quase 33 mil. Aqui, no ano passado, cerca de 5 bilhões de dólares foram movimentados com o comércio exterior. A Associação Brasileira de Transportadores Internacionais pediu ao governo brasileiro que negocie com a Argentina o adiamento das medidas. Sugere um protocolo padrão que seja semelhante ao do Uruguai, em que o importador paga o teste e que o motorista não precisa esperar pelo resultado. Se a gente considera que um teste custa entre 150 e 200 reais, há 500 testes por dia, imagina o tamanho do prejuízo durante esse mês. Já tivemos no ano passado, por conta da pandemia, um prejuízo estimado pela BTI de pelo menos 30 milhões de dólares em despesas a mais por conta dos tempos parados nas fronteiras. Se a gente vai adicionar mais esse custo, eu não quero nem fazer a conta. A medida também atinge os motoristas argentinos, só que eles terão que fazer outro teste, o de antígeno, que é mais rápido e mais barato. Porque acabou sendo desproporcional a solicitação do exame PCR-RT para brasileiro e o exame antígeno para argentino. Por quê? O custo e o prazo do resultado desses exames, ele impacta diretamente na cadeia, porque o caminhão vai ficar mais tempo parado e o caminhão com o motorista argentino vai ter uma celeridade maior dentro do comércio. Implica até em questões comerciais dentro da iniciativa privada entre empresas brasileiras e empresas argentinas. Vamos agora às informações da previsão do tempo. A quarta-feira vai ser com sol em grande parte do estado. No noroeste é que tem a previsão de formação de nuvens e tempo mais instável no fim do dia. Mas será uma chuva bem isolada e passageira. Teremos um dia com grande amplitude térmica. Mínimas de 12 graus na Campanha e Fronteira, 13 nos vales, 10 aqui na Serra. Mas à tarde vai a 30 graus em Santa Cruz, 29 no centro, também na fronteira, 24 aqui em Pelotas. Onde pode chover, no noroeste do estado, também vai fazer calor. Em Santa Rosa, mínima de 16 graus, sobe para 31 graus à tarde. Aqui em Porto Alegre, a quarta-feira começa com sol, mínima de 15 graus, sobe para 26 à tarde, cai para 19 à noite, tempo seco na capital. Eloy. Amanhã, Carla, Grêmio e Internacional têm jogos decisivos, mas por competições diferentes. O tempo passa cada vez mais depressa. No futebol ele é fundamental, mas nem sempre. A gente ficou praticamente uma semana fora. Tivemos mais de uma semana para trabalhar. O Inter teve bastante tempo depois do último Grenal. Foram 11 dias para ajustar e corrigir o que não deu certo no Clássico. Estamos tentando o máximo adaptar ao estilo de jogo de toda a comissão. E é isso, nos preparamos muito bem
para esse jogo de quarta-feira. Amanhã, contra o Aimoré, pelo Gauchão, uma vitória garante o Inter nas semifinais. Vai ser um teste importante para a estreia na Libertadores na semana que vem. Tempo é algo que o Grêmio não vai ter. Amanhã, pela Libertadores da América, tem decisão contra o Independiente Del Valle. Na sexta-feira, o time já encara o Caxias, mas aí é pelo Campeonato Gaúcho. E pensa que parou por aí? Não. No domingo, a equipe volta a campo para enfrentar o Novo Hamburgo. Na Libertadores, o Grêmio precisa de uma vitória simples por 1-0, já que fez gol fora de casa. Também se classifica vencendo por 2 gols ou mais de diferença. Vitória gremista por 2-1 leva a decisão para os pênaltis. Mas amanhã é totalmente diferente, porque a gente está treinado, a gente está dentro da nossa casa, a gente conhece o nosso campo e a gente sabe da força que a gente tem nesse momento de decisão. Para a decisão na Libertadores, reforços importantes. Kahneman, Maicon, Jean-Pierre e PP estão relacionados. O desfalque será o técnico Renato, que se recupera da Covid-19. Com muito ou pouco tempo, a dupla quer o mesmo: vitórias. Hoje ficamos por aqui. Outras informações às 8h30 no Jornal Nacional. Uma boa noite para você. Boa noite, Eloy. Boa noite, Carla. Boa noite a todos. Até amanhã.